Na hora da correção, qual é a forma que você aborda? Desde já eu te chamo para dar um likezinho, segue a gente, ativa o sininho de notificações. Eu sou Ricardo Santos, auxilio homens a serem pais melhores. Quero contar para vocês uma situação que aconteceu recentemente com os meus filhos, agora, no último final de semana. Eu estava indo levar os dois pro treino e eu percebi que o clima não estava bom, percebi que a situação não estava muito legal. Um talvez falou de uma forma ríspida com a mãe, estava meio atravessado, o outro estava meio sério, meio querendo conversar pouco. O problema não era com eles, não era entre eles, mas o problema era individualmente de um e outro. E eu fui percebendo isso através de um processo de sintonia que eu já conheço bem como é que funciona. Eu fui percebendo esse processo de as coisas não estão bem. E imediatamente comecei a ficar de antena ligada. E houve um momento em que eu precisei fazer uma correção, eu precisava intervir, precisava fazer uma correção, precisava chamar principalmente um deles às falas, precisava chamá-lo e dar-lhe uma dura, uma carraspana, como dizia meu pai. Acontece que na mesma hora, algo falou no meu coração, algo falou na minha mente. Olha, existem momentos em que Deus, que é a nossa maior referência de paternidade, existem momentos em que Ele silencia para que a nossa consciência comece a trabalhar, para que a nossa consciência comece a agir. Então, naquele momento, você fica entre vou corrigir, não vou corrigir. Algo que eu quero chamar os pais e que é extremamente importante é quando nós pecamos e quando nós desobedecemos a Deus ou quando nós fazemos alguma coisa errada, nós somos muito rápidos em orar e pedir assim. Isso estou falando para cristãos, mas também isso serve para não cristãos, seja qual for a sua religião aí, se você estiver me vendo em qualquer lugar do planeta, seja qual for a sua religião, quando você ora ou pede a um ser superior a você por algo que você fez errado, a primeira coisa que você faz é, por favor, misericórdia, por misericórdia, me ajuda, me perdoa por misericórdia. Então a gente é muito pródigo em pedir misericórdia, mas no momento em que nós temos que corrigir o nosso filho, temos que agir com correção, com dureza e tal, aí nós não temos misericórdia, aí nós não temos discernimento, aí nós não temos graça, aí nós fazemos tudo a ferro e fogo. Então nós sabemos muito pedir misericórdia, mas no momento em que conceder misericórdia ao nosso filho, nós não concedemos, nós não falamos, nós não pedimos nada, nós vamos corrigir ele da maneira mais dura possível. E não é bom que se faça assim. Fazendo assim, você cria uma criança e um homem que não aprende a ser equilibrado, que não aprende a ter o mínimo de compaixão do outro, a ter empatia com o erro do outro, que é muito difícil ter empatia com o erro do outro. Eu quero convidar você para uma situação bem diferente, uma situação interessante. Quero convidar você para pensar um pouquinho assim. Você já imaginou se Deus fosse lidar com você a ferro e fogo o tempo inteiro? Você já pensou se Deus fosse, ou se a vida fosse dar a você exatamente o que você merece, com o tanto de erros que eu e você cometemos? Pois é isso que eu quero que você dê uma pensada. Eu parei no momento de corrigir meus filhos e fiquei quieto, em silêncio. E voltei em silêncio. Teve uma situação que um deles fez uma birra, eu podia ter intervido de maneira mais séria, mas eu fiquei em silêncio. Fiquei em silêncio. E aquelas caras feias, de repente, depois de um tempo, aquele processo foi se desfazendo, aquele céu escuro e nublado foi se desfazendo, e foi brotando uma tranquilidade, e nós terminamos o dia em paz, depois eu conversei, depois eu admoestei, eu conversei, eu chamei as falas, disse, olha,
peraí, o que está acontecendo, etc, etc, etc. Depois eu administrei a disciplina com equilíbrio, sem desequilíbrio, com conversa, com diálogo, com a chamada para reflexão, com a chamada para evolução. Não adianta você ir a ferro e fogo. Esta é uma geração que precisa ser convencida. Então, a minha proposta a você, pai, antes de continuar esse vídeo, clica aqui, dá um likezinho pra gente, para ajudar o nosso trabalho, segue a gente, ativa as notificações, toda semana, terça e quinta, a gente tem bons conteúdos e durante todos os dias eu coloco alguns shorts muito bacana. O que eu quero que você, continuando, o que eu quero que você entenda é, a minha proposta para você é, seja mais racional e menos emotivo na hora da correção. Existem erros e malcriações e indisciplinas que nós não precisamos corrigir imediatamente. É preciso que se passe o processo, abaixe a temperatura, para que depois, como um bom sacerdote, a gente vem e vai conversar e vai pôr os pingos nos is. Então a minha proposta para você que é pai é um chamado ao equilíbrio, à temperança, à longanimidade. Um forte abraço.